Lá no blog do Layer Lemonade, a gente já fez uma porrada de entrevista foda, então a gente resolveu fazer aqui um top 10 com as melhores entrevistas do blog. Antes de mais nada, gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva e assine as notificações. E também siga o Layer Lemonade em todas as redes sociais. Não esqueça também de acessar layerlemonade.com para ter acesso ao melhor conteúdo de motion do Brasil. É o seguinte, eu fiz uma listinha aqui com as 10 entrevistas que eu considero mais importantes no blog. É uma listinha pessoal, seja para mim como profissional, por ter conversado com esses caras, com esses artistas, ou para o blog como entidade em si. Então eu tenho aqui no meu celularzinho uma colinha, justamente porque além das entrevistas, além do top 10, eu vou ler também uma frase especial de cada entrevistado, né? Uma frase muito importante sobre um determinado assunto que esses caras acabam falando. O primeiro cara que aparece aqui, o número 1, não é melhor do que o número 10, tá? O ranking aqui não é do melhor para o pior. A primeira entrevista que eu coloquei aqui, o nosso número 1 no top 10 é o Ash Thorpe. Para quem não conhece, é um diretor criativo, designer e ilustrador que mora na Califórnia. O Ash é um cara assim muito conhecido na indústria porque ele trabalha em projetos de Hollywood, né? Ele trabalha em filmes como Planeta dos Macacos, Prometheus, Ghost in the Shell, o último que ele fez, e também em jogos. Ele fez a parte de design de interface de Call of Duty, por exemplo. Ele estava no meio da produção do Ghost in the Shell quando a gente entrevistou ele. Foi a esposa dele, a Monica Thorpe, que ajudou a gente a ter contato com ele, sacou? Porque ele não tinha tempo para ficar ali batendo papo, né? Então a gente fez um intermédio com ela. E a frase que eu peguei dele fala sobre tendências visuais, sacou? Tipo trends, né? No geral da indústria, né? E ele fala o seguinte: é fácil ficar preso na energia ou atenção de uma tendência, mas elas são geralmente apenas uma distração do que realmente importa. O segundo aqui do nosso top 10 é um cara muito especial para mim, que é o Nick Campbell, que é o cara que me ensinou cinema 4D. Ele é o criador do Grayscale Gorilla, é um motion designer especializado em cinema 4D e foi o cara que me iniciou no motion design. Então eu tenho uma dívida com esse cara, né, e foi uma honra entrevistar ele. Inclusive a entrevista com o Nick é muito interessante porque ele fez questão de responder em vídeo. So today's questions are from Layer Lemonade, which is a Brazilian website dedicated to motion designers. They sent me over some questions to answer, and I figured let's get started with them. A frase que eu escolhi do Nick Campbell, ele fala sobre conselho. Eu pedi um conselho para ele, para quem tá começando. Ele dá um conselho pra galera que tá começando no motion. E ele fala o seguinte: meu conselho número 1 é: esteja sempre cercado por alguém melhor do que você e nunca seja o melhor do estúdio, pois essa é a melhor forma de aprender. A terceira entrevista aqui do nosso top 10 é com a Bia Grandnet, que é uma grande ilustradora, designer e motion designer brasileira que mora lá fora. A Bia, eu sou super fã do trampo dela, a gente inclusive já fez um podcast com a Bia aqui no canal e ela é muito foda, já trabalhou em vários estúdios do mundo como freelancer e a frase que eu escolhi dela é a seguinte: acho que o que me faz mais feliz de trabalhar como freela é ter a chance de trabalhar num projeto de cabo a rabo ou pelo menos ter uma variação maior de papéis, respirar novos ares. Paulo Muppet da Beard Studio é o número 4 do nosso top 10 de entrevistas do Layer Lemonade. Paulo, para quem não conhece, é um diretor, animador e o cofundador da Beard Studio. E, porra, quem não conhece a Beard Studio, cara, a Beard é um estúdio que produz filmes pra cacete. Eles trabalham com animação tradicional, não é motion design, tá? E eles produzem longa-metragem, curtas-metragens, videoclipes e muita série, cara. Série de TV pra cacete. Eles estão com série autoral no Cartoon Network, que é uma das coisas mais difíceis de conseguir por aí. E a entrevista do Paulo é interessante porque ele mostra uma perspectiva diferente da produção e gerenciamento, saca? De grandes estúdios de animação no Brasil, porque a Beard é um grande estúdio já, né? Em proporções mesmo. A frase que eu peguei dele é uma frase que, curiosamente, é uma pergunta recorrente na indústria. A galera faz muito essa pergunta pra mim. Eu preciso ser ilustrador, né? Um bom desenhista para ser um animador, frame a frame, por exemplo, né? E aí o Paulo me diz o seguinte aqui, ele fala o seguinte: é possível ser um bom animador entendendo muito de timing e mecânica do corpo, mesmo sem saber desenhar. Mas é natural usar cada vez mais o desenho, né? A ilustração, à medida que se ganha experiência. Porque ele, o desenho, dá a chance de seu pensamento visual resolver problemas que parecem difíceis ou complicados para a lógica espacial isolada. Nossa quinta entrevista escolhida aqui no nosso top 10 é com Chris Du, diretor, CEO, fundador da Blind, né? Pra quem não conhece, é um grande estúdio dos Estados Unidos. Chris Du, cara, ele tem um canal hoje em dia chamado The Future e ele dá dicas fantásticas sobre design e também sobre business of design. Welcome to the future. Aí ele fala o seguinte sobre longevidade: o segredo da longevidade é permanecer curioso, nunca se contentar e estar sempre aberto a mudanças, especialmente quando se está desconfortável. O número 6 aqui da nossa lista de 10 é Somei-san, ou também conhecido somente como Somei. O Somei é um diretor criativo e um motion designer chinês. Além dele ser um puta de um artista foda, né, porque ele é bom pra cacete com cinema 4D, ele não fala inglês e ninguém aqui fala mandarim. E ainda assim a gente conseguiu fazer uma entrevista com esse cara. Foi complicado, tá? A entrevista que a gente fez com ele tem uma frase que eu acho muito foda sobre timing de animação. E ele fala o seguinte: não pare de testar e ajustar. Os movimentos podem parecer ruins num primeiro momento, mas você saberá como melhorá-los com o tempo. Então continue analisando até ficar satisfeito.
A sétima entrevista que a gente tem aqui é da Erica Gorochow, não sei se o nome dela se pronuncia dessa forma, mas vamos aí. E ela é uma ilustradora e uma motion designer de Nova York. Ela tem um estúdio chamado Pep Rally, né? Um estúdio pequenininho, mas ela é muito foda. A Erica, ela fala sobre uma ótica diferente sobre a carreira de motion design e sobre as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho de motion. A frase que eu escolhi dela, da entrevista, fala sobre vários estilos e técnicas, sobre se você precisa ou não dominar vários estilos e técnicas de animação. Ela fala o seguinte: comece com muitos estilos, mas fique atento, estreite o horizonte ao longo do tempo. O número 8 aqui da nossa lista de 10 é Greg Gunn, o diretor criativo da Blind, que é o mesmo estúdio do Chris Do. Ele já tem mais de 10 anos de carreira, ele já trabalhou com marcas gigantescas como Snapchat, Disney, Sony, Starbucks, estou lendo aqui as marcas para não esquecer. E a entrevista dele é interessante porque ele fala muito do processo criativo e sobre como é atuar como diretor criativo, tá? Então, exatamente a frase que eu escolhi é sobre isso. Na minha opinião, um diretor criativo é semelhante a um capitão de um navio. Seu objetivo é garantir que tudo e todos estão bem. Nosso número 9 aqui, penúltimo na nossa lista de 10, é o Tony Zagorios, que é um motion designer e diretor de animação da Grécia, né? Eu sou muito fã do Tony. Antes mesmo de criar o Layer Lemonade, eu já segui o trabalho dele, porque ele é realmente muito foda e ele é um autodidata, isso é importante dizer, tá? E eu conheci ele pessoalmente também no Animotion 2018. Então foi muito foda topar com ele pessoalmente no Animotion lá em São Paulo. E a frase que eu peguei dele é bem interessante porque é exatamente sobre autodidatismo. E ele fala o seguinte: acredito que a partir do momento em que decidi deixar de lado o aspecto técnico do nosso trabalho e foquei mais em minha própria visão e estética, meu caminho criativo se abriu. E o nosso número 10 do top 10, para fechar com chave de ouro, é com o Ryan Rumbold, da Wanderlust. O Ryan é um diretor e criador da Wanderlust, né, que é um estúdio muito foda que fica no Canadá. E a frase que eu escolhi do Ryan é bem interessante sobre a dificuldade que as pessoas têm em se focar. Então ele fala o seguinte: não tente ser mestre em todos os programas e técnicas, isso pode ser muito pesado. Encontre uma área em que você é forte e foque nisso. Então essas são as 10 entrevistas que eu escolhi aqui para o nosso top 10. E também não esqueçam de acessar layerlemonade.com e de escutar o nosso podcast, o Anchor Point, que está na segunda temporada agora. Então dê uma olhada no podcast, que a gente sempre chama muita gente boa para conversar conosco por lá. A própria Big Grand Net apareceu por lá, Ariel Costa, que é o Blink My Brain, Thiago Maia da Cook Studio, tem muita gente foda no nosso podcast. Então esse foi o resumão, top 10 entrevistas do Layer Lemonade. A gente se vê no próximo Insights, aquele abraço, até mais!